Olá, tudo bem? Iniciamos 2020, estamos aqui de volta com os vídeos do canal e o primeiro vídeo desse ano, aí aproveitando o ensejo da volta às aulas que está acontecendo nesses últimos dias ou vai acontecer nos próximos. Eu não quero conversar contigo especificamente a respeito de algum artigo do CPC ou a respeito de algum tema processual. O vídeo de abertura desse ano é para a gente falar sobre o estudo do processo civil e principalmente sobre quem começa a estudar processo civil, porque geralmente essa matéria assusta um pouco e eu percebo isso com os meus alunos lá na universidade e com vocês que vêm aqui no canal e deixam os seus relatos dizendo que tem eventualmente dificuldades de entender como que funciona essa dinâmica toda do processo civil. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui dando algumas dicas, alguns conselhos a respeito de como estudar processo civil ou como pelo menos não se assustar com essa matéria que pode ser uma matéria bastante complicada de compreender no começo, mas que depois acaba se transformando numa grande paixão, num grande vício nosso. Já vou adiantando, esse vídeo aqui não vai te trazer nenhuma fórmula mágica, nada pronto, pelo contrário. A gente vai falar aqui, né, a respeito de conselhos que eu possa te dar a partir da minha experiência, que não é a melhor experiência do mundo, e eu não sou a pessoa talvez mais autorizada a falar sobre como se deve estudar processo civil. Eu estou falando aqui abertamente a respeito da minha situação, da minha vivência, e se isso puder te ajudar, tanto melhor, ok? Primeira coisa que você precisa entender é que você vai precisar estudar, porque não tem jeito. A gente vem na internet às vezes para procurar uma resposta pronta, uma fórmula pronta para resolver alguns problemas. E tem muita gente por aí vendendo enganação, né? Vendendo facilidades aí que a gente sabe que no final das contas não resolvem problema nenhum. Esse vídeo não tem essa pretensão, não estou aqui para ser coaching de estudos de ninguém. Então, se você viu alguém falando desse vídeo, viu alguma chamada dele e pensou que aqui você vai encontrar a facilitação de todos os seus problemas com o processo civil, pode parar de assistir, porque isso não vai acontecer aqui. Nós não temos essa pretensão. Não temos mesmo. E, então, vou começar a falar a respeito da minha experiência pessoal com o processo civil. Comecei a estudar processo civil no segundo ano de faculdade e a experiência não foi das mais agradáveis, talvez, porque eu não fazia estágio na época na área civil e isso dificultou bastante a minha compreensão a respeito dos institutos do processo civil. Tanto é que a primeira e única nota 0 da minha vida foi em processo civil. Foi uma experiência traumática, não posso negar, mas ao mesmo tempo foi revigorante, né? Porque eu sempre fui daqueles alunos mais estudiosos, e isso não é vantagem nenhuma, mas eu sempre tive notas razoáveis, né? No ensino médio principalmente. Aí vem a faculdade e dá aquele primeiro grande baque na vida da gente, né? Porque tem gente que passa a vida inteira tirando notas excelentes e chega na faculdade e se depara com notas baixas e se desespera. Não se deixe levar por esse desespero. É natural que a gente tome um susto, mas a vida segue e não dá para tirar 10 em tudo. E foi o que aconteceu comigo em processo civil. Eu tinha uma dificuldade imensa de compreender aqueles institutos todos e eu detestava o processo civil. Eu fui aprender a gostar depois, na prática, né? E aí a coisa clareou na minha cabeça e a vida foi adiante. Depois eu acabei virando professor de processo civil, aprendi a estudar essa matéria de um jeito que me deixa muito satisfeito, né? E isso criou aí um prazer na minha vida de estudar processo civil todos os dias. Então, se você teve um primeiro contato com o processo civil que não foi necessariamente um contato feliz, não desanime, insista. Até porque o processo civil,
né, na comparação aí com as outras disciplinas do direito, com as outras áreas do direito, aliás, o direito processual como um todo, né, ele nos impõe algumas dificuldades maiores. Eu costumo fazer uma comparação com a medicina, né? O processo está para o direito como a cirurgia está para a medicina. Então é um campo muito específico, mas é um campo que vale a pena a gente estudar, até porque é necessário estudar, né? Não tem como a gente querer desempenhar qualquer função no direito se não passar por um bom aprendizado em processo civil. Então a primeira dica é, se você teve um primeiro contato traumático, tenta superar, encontra o teu caminho aí, porque eu acho que vai valer a pena sem sombra de dúvidas. Segundo ponto que eu queria destacar diz respeito à linguagem do processo civil. A gente começa a estudar direito, sai lá do ensino médio, primeiro ano, e começa a se deparar com um vocabulário bastante diferente daquele que a gente é acostumado a ver no dia a dia. Quando a gente começa a estudar processo civil, aí essa linguagem fica ainda mais técnica, né? E isso assusta muita gente, né? Essa dificuldade de lidar com termos técnicos acaba repelindo as pessoas aí decidem que não gostam de processo civil porque não conseguem entender o que são condições da ação, o que são pressupostos processuais, como que o juiz é incompetente, o cara passou no concurso, disse um aluno meu, como que ele é incompetente, professor? Pois é, esse palavreado técnico precisa ser apreendido por nós, não tem como fugir disso. Então, muito embora nas aulas os professores acabem simplificando para que a gente possa compreender o que significam esses termos técnicos, é muito importante que a gente domine. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu falo sobre domínio da linguagem, né, tanto conhecer a língua portuguesa quanto conhecer a linguagem técnica. Nós temos aí dois cavalos bastante chucros, né? Tanto a língua portuguesa quanto a linguagem técnica do direito. Mas é necessário que a gente dome esses cavalos e aprenda a trabalhar com eles, né? Então, o conselho que eu poderia dar, quando você se deparar com um termo técnico muito complicado, procure saber a sua natureza jurídica. Você está estudando um determinado instituto. Por exemplo, você está estudando a ação, direito de ação. É um instituto do processo civil e ele é rodeado aí por uma série de outros institutos, né, que se relacionam com ele. Você precisa entender a natureza jurídica. Então a ação é um direito. Direito de quem? Do jurisdicionado. Mas direito que ele exerce em relação a quem? Ele exerce esse direito em relação ao Estado, porque ele provoca o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário lhe dê a tutela de um direito material. Por exemplo, o credor, né, diante do não cumprimento da obrigação pelo devedor, ele provoca o Poder Judiciário exercendo o seu direito de ação, a fim de que o Poder Judiciário obrigue o devedor a fazer a quitação daquela obrigação. Então aqui nós temos basicamente dois direitos. O direito de receber aquela obrigação, né, de receber um determinado valor em dinheiro, que é o direito material, e o direito de ação, que é o direito de provocar o Poder Judiciário. Quando isso fica claro na nossa cabeça, a gente consegue compreender melhor, né? Então é necessário saber lidar com a linguagem técnica para que a gente possa compreender tudo. E muita gente, quando se depara com um termo técnico difícil, ou faz a egípcia, né, faz de conta que não viu e segue estudando sem compreender aquela expressão, aquele termo técnico, e isso é péssimo, porque se ela não conseguiu compreender ali, talvez ela não vá conseguir compreender outros institutos que se relacionem com aquele termo técnico sobre o qual ela passou por cima. Ou então, tem gente que bloqueia, quer dizer, eu não consigo entender o que quer dizer isso aqui, eu não consigo ir adiante. E nada disso pode acontecer, né? Então, a gente tem aí na internet uma série de aplicativos, páginas, tem tanta informação que a gente pode usar a nosso favor, né? Buscando saber o que significa especificamente aquele termo técnico. E aí nós vamos para uma terceira dica, você aprender a lidar com o dicionário jurídico.
Tem aplicativos de celular, tem na internet sites e tem também, obviamente, aqueles velhos e tão necessários dicionários jurídicos impressos. Muito importante que a gente tenha sempre um desses à mão, seja no celular ou seja impresso no computador, tanto faz. Mas tenha um dicionário jurídico que lhe possibilite conhecer o significado dos termos técnicos e aprenda a lidar com isso. Isso pode ser fundamental para o seu aprendizado, principalmente numa área como o processo civil, que é uma área técnica, né? Que vai ter uma série de termos técnicos e que você precisa aprender. Além do dicionário jurídico, vá montando você um glossário. Todos os termos, todas as expressões que você encontrar nas suas leituras e que você não souber o significado, procure saber e anote. Vá fazendo um glossário. E aqui, uma dica extra, né? Use anotações manuais. Tenha sempre um bloco de notas para você fazer anotações manuais. Tem um caderno na faculdade, eu sei que tem gente que não gosta de usar caderno, que prefere computador. O professor está lá explicando, você está anotando no computador. Mas há pesquisas que indicam que o fato de você anotar à mão, ele faz com que você aprenda mais, com que você absorva mais aquela informação. Então, monte lá o seu glossário em cada área do direito, não só no processo civil, e tenha isso sempre à mão. Isso vai te ajudar a compreender melhor os institutos. E quando tiver que voltar para o dicionário, quando tiver que voltar para o glossário, faça isso, né? Não passe por cima de uma expressão sem saber o que ela significa. Outra dica que eu tenho para te dar é o manuseio do código. Isso vale para o processo civil e para qualquer outra área. Não tem como você estudar sem conhecer a legislação. A legislação é o nosso ponto de partida. E por mais que seja importante, né, e a gente já vai falar sobre isso, ter doutrina sempre à mão, o seu ponto de partida é o texto legal. Porque a gente precisa aprender a conhecer, a ler o texto legal e precisa aprender a interpretá-lo. E a gente só vai conseguir fazer isso com o treino, tendo à mão o texto legal. Então não adianta ir para a faculdade, por exemplo, ver aula de processo civil sem código. Leve o seu código, tenha ele sempre à mão, faça anotações a respeito, enfim, a partir das suas técnicas de estudo, né, manuseie o seu código e aprenda, isso é muito importante. Eu vejo muita gente perdida. Às vezes o professor está explicando a matéria e está falando sobre um determinado assunto sem fazer referência expressa a um ou outro artigo do código, por exemplo, né? E aí tem gente que fica perdido. Meu Deus, onde é que está no código o tema que o professor está abordando na aula? É simples. Se você conhece a estrutura do código, você vai entender, né, essa divisão do código em livros, em capítulos, em seções, em títulos. Tudo isso é importante, essas subdivisões. Então você precisa conhecer o código. Pegou o seu código, pegou o seu vademecum, iniciou o estudo de qualquer área do direito que tenha legislação, né? Veja a estrutura da lei. Como que ela está organizada, principalmente nessas áreas mais amplas, né, como o direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, áreas que têm um código específico. Conheça a estrutura do código, conheça o índice, é a primeira coisa que você tem que ler, né? Conhecendo o índice, você precisa saber também que no seu código vai ter, e as editoras sempre fazem isso, nos vademecums ou mesmo naqueles códigos individuais, conheça o índice alfabético remissivo. Olha só, o professor está falando sobre condições da ação. Você não sabe em que artigo do código ele trata sobre as condições da ação. Então você vai lá no índice alfabético remissivo e procura o termo, e aí o índice vai dizer, olha, está no artigo tal. Tem muita gente, por incrível que pareça, talvez para você eu esteja falando uma obviedade, mas tem muita gente que não conhece, que não sabe nem ir lá no código, né, que a editora faz e vende aí nas livrarias, tem um índice alfabético remissivo que pode te ajudar a saber
ou a localizar determinados assuntos dentro do código. Então não adianta, veja, você vai poder consultar, por exemplo, o seu código numa prova de exame de ordem. Agora, se você vai fazer o exame de ordem e vai levar o seu código para fazer consulta e você não conhece o código, meu amigo, isso não vai te ajudar em nada, porque você vai ter um tempo para finalizar aquela prova e você precisa otimizar o seu tempo sabendo procurar no código. Então, conheçam a estrutura da lei, conheçam os índices e a partir disso, então, comecem a estudar. Partindo do texto da lei, entendendo como que a doutrina faz a interpretação dele, depois a jurisprudência, e tudo isso vai contribuir muito, vai facilitar os seus estudos. Aí nós entramos, então, falando em doutrina da doutrina. E aqui não tem como não falar disso. Nós temos aqui um canal no YouTube com uma série de aulas a respeito. Isso aqui é nada. E eu estou falando francamente mesmo. Eu sei que muita gente vem aqui no canal, gosta dos vídeos, eu fico muito feliz com isso. Mas eu gostaria mesmo que você saísse daqui, visse os vídeos, compreendesse o básico da coisa e se interessasse pelo assunto e fosse procurar aprofundamento na doutrina. Porque hoje em dia, com esse tanto de informação que a gente tem aí na internet, dá a impressão de que a gente não precisa mais aprender as coisas, porque a informação está na palma da nossa mão a qualquer hora. Mas isso é uma bobagem, isso é uma mentira, a gente precisa ter conhecimento a respeito do assunto. Então, por mais que você goste das facilidades da tecnologia, dos vídeos curtos, dos podcasts, dos textos curtos que muitas vezes são publicados até mesmo no Instagram a respeito de temas jurídicos, você precisa saber que é necessário aprofundar o conhecimento e ler doutrina. E aí você está começando o seu estudo sobre o processo civil, falando, meu Deus, o professor indicou no primeiro dia de aula 20 obras, eu não tenho condições. Faz o seguinte, conheça as obras indicadas pelo professor, vá na biblioteca, fale com seus amigos, fale com o professor, conheça essas obras, analise a linguagem do autor e verifique com qual autor você mais se identifica. Eu sei que a grana anda curta para todo mundo, ou quase todo mundo, mas isso não vai te impedir de ter acesso a uma boa doutrina, né? Invista quando puder na aquisição de um bom livro, um livro guia que te acompanhe, pelo menos um, e aí você vai ter esse livro, né, como base para te ajudar a estudar, né? E a partir dele você vai conhecer outros autores. Mas não caia no conto de achar que você consegue aprender direito com videoaulas no YouTube, ou com resumos simplificados, ou com apostilas. Não. É muito importante ler doutrina e aprofundar os seus estudos. Tem muitos, eu não vou fazer aqui a indicação deste ou daquele autor, porque isso é muito pessoal, né? Mas nós temos aí no Brasil uma produção na área de processo civil vastíssima, tem excelentes livros a respeito do assunto. E você tem que conhecer esses autores e procurar neles aí algum com que você se identifique mais. Às vezes não é aquele que o seu professor utiliza, que o seu professor gosta mais de um autor, você pode gostar de outro, não há nenhum problema nisso, não há mesmo nenhum problema nisso. O que você precisa entender é que você precisa ter uma doutrina de companheira, ok? Não tem como aprender direito sem ler muito, ok? Tem que ler, não tem jeito, não tem simplificação. Você pode até aprender o básico de cada disciplina em videoaulas, em resumos simplificados, ok? Mas se você quiser ser bom em alguma disciplina, se você quiser ser bom em processo civil, por exemplo, você precisa conhecer a doutrina do processo civil. Porque ninguém é bom em processo civil vendo videoaula no YouTube e só, ok? E por fim, e talvez aqui haja uma grande dificuldade no aprendizado do processo civil, em razão de às vezes a pessoa não fazer estágio,
né? Ela não consegue fazer a conexão da teoria que ela vê em sala de aula com a prática. E aqui eu entendo super, porque como eu falei lá no início do vídeo, a minha grande dificuldade do processo civil, lá no início, né, que eu comecei a estudar a matéria, é porque eu não fazia estágio na área. Então o professor falava de determinados institutos, eu não conseguia vislumbrar a aplicação prática daquilo. E eu sou uma pessoa que só consigo aprender se eu visualizar a aplicação prática. Se eu não conseguir, meu amigo, eu tenho uma dificuldade imensa de entender. Então, eu compreendo quem seja assim também, né? E aí, como fazer isso? Não vai ter jeito, você vai ter uma dificuldade a mais. E daí não adianta ficar de mimimi, né? Ah, o meu amigo faz estágio, ele consegue entender tudo. Eu não entendo porcaria nenhuma, porque eu não faço estágio e tudo fica no âmbito abstrato. Ok, você vai ter que se esforçar um pouco mais do que o seu amigo nesse caso para compreender a matéria. Mas não é impossível também. O que você pode fazer, né, é aliar a leitura da lei, a leitura da doutrina, com pesquisa jurisprudencial. E também é uma coisa muito importante, você precisa aprender a fazer pesquisa nos sites dos tribunais, tá? Aprender a selecionar termos que vão te levar a encontrar decisões sobre um determinado assunto que você estava procurando. E isso é muito importante, ler decisões judiciais, porque as decisões judiciais elas resolvem casos concretos. E aí quando você começa a ler as decisões, você começa a visualizar situações concretas em que se deu a aplicação daquela teoria ou, né, daquela lição teórica que o professor deu na sala de aula. E nem sempre o professor vai ter tempo de trabalhar casos práticos sobre cada tema. Isso se dá principalmente quando a gente começa a estudar processo civil, e aí os temas são mesmo mais amplos, mais abstratos, mais teóricos. Nem sempre o professor tem tempo de fazer um estudo, né, dirigido com os alunos de casos práticos sobre todos os assuntos. E aí é importante essa pesquisa extra classe, né, fora da sala de aula, você procurar conhecer decisões de casos que digam respeito àquele assunto que você estava estudando. Não tem como facilitar isso. Veja, você vai ter que procurar por você mesmo e compreender. E no começo, quando a gente começa a fazer pesquisa jurisprudencial, se depara com decisões judiciais, vem aquele problema da linguagem técnica. Eles usam termos técnicos e você vai ter dificuldade de compreender isso no início. Paciência, meu amigo. Você só vai conseguir compreender quanto mais você lê, e aí não tem jeito, né? Se precisar fazer o glossário, se precisar ter um dicionário do lado, você vai ter que fazer isso. Não tem jeito, ok? Então, aqui, fazer essa conexão da teoria com a prática é fundamental para compreender processo civil, porque o processo civil, muito embora tenha temas teóricos, ele é uma disciplina essencialmente prática. Ele serve para resolver problemas práticos, né? E você vai ter que procurar conhecer esses problemas práticos para conseguir linkar a teoria com a prática e com isso aprender melhor processo civil. Porque também não adianta ficar naquela de decoreba, né? Você saber coisas de cor não vão te ajudar em absolutamente nada. Você precisa ter o conhecimento teórico e saber aplicá-lo no caso concreto, ok? Seriam essas as dicas que eu teria para te dar. Como você viu e como eu disse lá no início, esse vídeo não é uma simplificação da vida, eu não tenho aqui uma fórmula mágica e eu nem gosto disso, né? Eu acho mesmo que estudar direito requer suor, às vezes lágrimas e até sangue, mas tudo bem, né? É da vida, essas dificuldades a gente precisa superar e é necessário que seja assim. E com isso, eu gostaria então de saudar os novos alunos de processo civil, que tem muita gente que vai começar a estudar processo esse ano. Sejam bem-vindos. Se encontrarem esse canal, eu espero que ele sirva a vocês. E eu espero também que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira para te ajudar a estudar mais e melhor o processo civil. Nos vemos por aqui e em breve voltaremos com mais artigos comentados do CPC.